Então, primeiro, em relação a isso, né, essa discussão mais específica sobre a empatia ser ou não ser necessária para a moralidade, eu não tenho nenhuma grande pretensão de originalidade aqui, e eu uso muitos argumentos, né, desse autor que já foi mencionado pelo Rodrigo, que é o Jesse Prince, que tem escrito sobre esse tema da empatia. Então eu realmente não tenho nenhuma pretensão de originalidade quanto a isso, e boa parte dos argumentos que eu utilizo eu estou endossando os argumentos do próprio Prince. Então, se a empatia é um mecanismo existente, mas não necessário, então a gente tem que discutir se a gente deve cultivar um sistema moral baseado na empatia. A empatia, ela é normativamente desejável, né? Os juízes devem tomar decisões que tenham por base a empatia. Então a gente sabe que ela não é necessária, mas ela é possível, ela pode ser utilizada. Então a questão é se a gente deve ou não deve utilizar, e essa é uma questão normativa. E para responder essa questão normativa, a gente precisa adotar, eu acredito, defendo isso ferozmente, que a gente deve adotar uma abordagem mais empírica e investigar os fatos psicológicos ligados à empatia. Então esse é o momento em que a ética normativa encontra, né, a psicologia moral empírica, né? A abordagem empírica da psicologia moral fornece os limites e critérios de viabilidade de nossas considerações normativas, incluindo aqui a teoria normativa da adjudicação jurídica, né? Então, se a gente vai defender que os juízes devem fazer uso da empatia, então a gente tem que primeiro pensar sobre como a empatia funciona, quais são as suas limitações e quais são os seus problemas. Isso requer, né, uma investigação empírica. Eu gosto muito dessa ideia desse autor, né, que se chama Owen Flanagan, e o Owen Flanagan diz que sempre que a gente constrói uma teoria que é uma teoria normativa, uma teoria sobre o que as pessoas devem fazer, a gente deve ter em mente aquilo que ele chama de princípio do mínimo de realismo psicológico. E ele coloca da seguinte forma: ao construir uma teoria moral, e aqui vale também para a teoria, né, normativa da adjudicação jurídica, ao construir uma teoria moral ou ao projetar um ideal moral, certifique-se de que o caráter, o modo de processar a decisão e o comportamento prescrito são possíveis ou percebidos como possíveis para criaturas como nós. Então, acho que a tarefa é justamente fazer uso dessa literatura empírica e dessas pesquisas empíricas para entender melhor, né, sobre o funcionamento da empatia. E é claro, né, que aqui eu estou indo um pouco contra a maré, contra a corrente. Eu sei que soa simpático dizer seja empático ou demonstre empatia, mas o importante é a gente levar em consideração quais são as limitações da empatia quando aplicada no âmbito da decisão moral e jurídica. Para saber se devemos investir na empatia, o que precisamos fazer é investigar os vieses que estão associados à empatia. E eu sei que, né, assim, eu jamais ganharia um concurso de Miss se na hora da entrevista, né, me perguntassem o que eu achava que era necessário para melhorar o mundo e eu falasse menos empatia, né? Então eu sei que não sou nada simpático, né, defender esse tipo de coisa, né, mas é exatamente isso que eu pretendo defender.